Vamos falar sobre médias móveis. Quando a gente começa no trade, quando eu comecei, você acabei buscando sempre algum setup, alguma forma de entrar e sair que fosse perfeito, que me desse entrada, me desse saída e eu nunca perdesse dinheiro. Infelizmente, isso não existe. Existem várias estratégias usando médias móveis. Tanto faz média aritmética como média exponencial. Lembrando que a média aritmética, né, ela vai, se você colocar 9 períodos, são os últimos 9 candles. E a média exponencial são os últimos, vamos supor, se for a 9, né? Os últimos 9 candles, só que ele dá mais peso para as 3 últimas ou 4 últimas, eu não lembro exatamente qual é essa medida, eu sei que é exponencial. Então, no começo eu vi que usar média exponencial era melhor no mercado de criptomoeda por ele ser muito explosivo, né? Então ele daria mais próximo do real. E aí, a partir, eu comecei a usar só EMAs, né? Só médias exponenciais, mas tanto faz se usar a média aritmética, vou usar a EMA. No final das contas, né? O que eu quero falar aqui é que vai te ajudar, sempre vai te ajudar, de alguma forma vai te ajudar. Por quê? Existe, né, o setup de Larry Williams, que ele ficou rico por causa disso, e que você entra com a média 9 depois que rompeu, e uma coisa bem legal. Existe 9-9, cruzamento de média, existe LSMA, cruzamento de ah, um monte de setup, né? Tem trader que usa a 12, a 26, tem trader que usa a 20, tem trader que usa a 21. Algumas pessoas usam a 50, outras usam a 100, usa 200, usa 8 semanal. Não importa. Qualquer uma funciona. Funciona como? Então, o principal da gente entender é o seguinte, né? Quando você vai para o gráfico, então eu tenho aqui o gráfico semanal do Bitcoin, e aí eu tenho ali, eu uso as seguintes médias. Por quê? Porque durante esse tempo eu cheguei à conclusão que essas médias eram interessantes, fui usando, fui gostando, e aí eu criei uma sistemática em que essas médias me ajudam. E qual o primeiro e mais importante? É tendência. A média móvel o senhor vai olhar para o gráfico e vai te dar um pouquinho mais de clareza com relação à tendência. Porém, quando você trabalha os tempos gráficos, se você não souber fazer a diferenciação, também não adianta nada. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Gráfico semanal do Bitcoin, média móvel de 50. Eu uso a 9, essa amarelinha, uso a 20, essa laranjinha, uso a branca um pouquinho mais grossa de 50 e uso essa 144, que é uma média fractal, o número fractal, não sei o que lá, Bo Williams eu vi ele utilizando, e uso também uma média 610, que eu vi em algum vídeo aí, coisa, né? Você acaba achando, acaba usando, acaba gostando. Então, o que que para mim interessa aqui, ó? Principalmente a 50, reto aqui, ó, reto. A 144 praticamente reto. Então, nesse caixote aqui, ó, que vai dos 25 aos 30, durante essa movimentação de preço, no gráfico semanal, as médias estão dizendo que a tendência está de lado, o preço está lateralizando. Então, não importa que subiu aqui, subiu ali, claro, e não é uma movimentação tão pequena, né? A gente tem aqui 25% de distância do preço, mas mesmo assim, não importa se o preço subiu, desceu, ou seja, lateralizado, média reta, certo? Quando eu vou para o gráfico diário, usando as mesmas médias 9, 20.
50 e 144, 610. A 610 já aparece aqui, ó. Quando eu vou para o gráfico diário, aquele mesmo caixote que a gente viu agora há pouco, é esse caixote aqui, ó, né? De 25 a 31 mil. E aí, olha só como as médias elas vieram, né? Numa tendência de alta, tanto a 144 quanto a 50. Depois formou aqui a amarela e a 9 e a 20 cruzaram, tal, quase cruzou a 50 com a 144. A 50 ficou lateral, caiu, tal. No final das contas, a gente tem aqui uma média 144 dizendo que está lateral e uma média de 50 falando, opa, eu vou cair. E daí a média 9 querendo cruzar essas médias. Então aqui, opa, me dá um sinalzinho. Será que vai cair? Será que o preço vai corrigir um pouco mais? Será que vai perder esse 25? Já me ajuda a tentar entender a movimentação de preço. Só que aí eu vou por 4 horas, né? 4 horas. Aquela mesma movimentação de preço que nós tivemos ali no diário e no semanal. Olha só a média de 610 aqui entrando na mais vista. Olha o preço trabalhando em cima dessa média aqui, ó, aqui também. E a 144 e a 50 mostrando a tendência de alta, correção, tendência de alta, correção, e agora mostrando também para mim um pouquinho mais de força, né, vamos dizer assim, que esse preço pode realmente sofrer uma correção maior, tá? A média de 9, a média de 20, a média de 50, todas estão apontando, a média de 144, todas estão apontando para baixo, e inclusive a 610 está querendo virar um pouquinho para baixo. Então, uma correção mais forte no 4 horas pode ser uma perda no diário, que vai acabar virando uma perca do preço no semanal. Então, essa movimentação de preço, as médias podem estar me sinalizando, né, que eu posso estar tendo uma correção. Então, mais forte. E aí, o que que acontece? Outra coisa interessante, né? Você pode usar, e a usa, a média, o preço, ele trabalha em cima ou abaixo das médias. Então, isso é muito legal você ver. Por exemplo, olha só como o preço trabalha em volta da média de 50. Ele fica mais claro, né? E aí, ele tem uma movimentação normalmente que vai, no caso do Bitcoin, cada moeda tem a sua movimentação. Mas no caso do Bitcoin, isso aqui, se você medir, vai dar mais ou menos uns 5% mais ou menos. Que ele se afasta da média de 50, mais ou menos 5% e volta. Quer dizer, na verdade, não é o preço que volta, é a média o preço vai mudando e a média vai voltando com ele. Mas é uma coisa legal de você também usar a teu favor como confluência de que o preço já está muito esticado ali para fora da média, né? Então, eh, quando você começa abaixar, cada vez mais vai abaixando o tempo gráfico, né? Agora eu vou para 1 hora. Numa hora, olha só que legal, né? Eu estou tendo ali no 4 horas uma tendência de baixa sinalizando, ó, 1 hora, todas as médias praticamente fincadas para baixo. E ele vinha antes disso, ó, lateralização, uma média, uma tendência de alta. A hora que teoricamente não, a hora que ele perdeu essa tendência de alta, houve um cruzamento de média. Então, o cruzamento de média, para o meu entendimento, nada mais é do que uma confirmação. Eu não uso o cruzamento de média para entrar em trade. Eu acabei criando uma sistemática que eu chamei de S21, que é saída 21. Por que isso, né? Eu vou botar no 15 minutos. O que é isso que eu estou falando?
eu tenho a média de 50, que para mim é muito forte em todos os aspectos. Algumas pessoas comentam que os robôs utilizam as médias de 50 para, vai vender quando bateu na média, e por isso até que você vê as movimentações de preço e você vê, olha lá, chegou na média de 50, cai. Chegou na média de 50, cai. A hora que ela, isso que a gente está falando, quando está trabalhando abaixo da média de 50, né? E quando está ao contrário, ó, olha lá, quando você está numa tendência de alta, ó, chegou na média de 50, sobe, chegou na média de 50, sobe, chegou na média de 50, sobe, chegou na média de 50, sempre tem essa movimentação. Então a média de 50 é bem legal para te ajudar a fazer isso. E aí o que que eu fiz, né? Qual que é essa história da S21? Eu estou usando em alguns trades, quando estou fazendo. Isso vai dar bem assim, num day trade, ou num scalp rápido, ou até com swing trade, que você tem uma tendência, mas você não sabe a hora que o movimento está acabando ou não. E aí você poderia continuar um pouco mais no trade, né? Você vai lá, quer realizar uma parte do lucro, tanto em short quanto em long, e você quer saber que eu saio ou não saio. Então, essa estratégia para mim, S21, é o seguinte, ó. Quando a média de 9 e a média de 20 cruzam, ó, aqui não cruzou, ela só a 9 cruzou, mas a 20 não cruzou. Quando elas cruzam a 50, eu saio do trade. Então, nesse caso específico aqui, ó, se eu tivesse entrado aqui, eu ainda não teria saído, ó. Por quê? Porque a 9 e a 20 não cruzaram a média de 50 períodos. Então, o que que é a 21? 9 mais 20, 29, menos 50, 21. Então, é a saída com o cruzamento da 9 e a 20 em cima da 50. Só que isso é perfeito? Mais ou menos. Se você bota nos 5 minutos, dá muita saída errada ali, muita informação errada, né? Como qualquer estratégia, como qualquer indicador, como qualquer coisa que existe nessa, como ferramenta, né? Enquanto não houver tendência, isso não vale. Então, é RSI, mas o estocástico, não sei o quê. Se não tem tendência, vai ser um pedaço, vai ganhar um pedaço, vai acertar alguma coisa, mas não vale. Então, na verdade, as médias servem para mim para definir uma estratégia, mostrar claramente uma estratégia, ou me dar uma certa visibilidade do que o preço pode estar querendo fazer, certo? E aí eu vou juntando confluência com outras informações para ficar mais na operação, sair da operação ou entrar numa operação. O problema de entrar é que, por exemplo, eu não tenho tempo. Infelizmente, eu não tenho tempo de ficar o dia inteiro. Gostaria de ter, mas como eu tenho outras atividades ainda, se eu tiver que fazer sair, né, para ver outra, resolver outra questão, sai fora. E aí você está lá acompanhando nos candles de 5 minutos para ver quando teve o cruzamento da média. Aí isso aqui era 7 horas da manhã. Ó. 7 horas da manhã e tal, quando chegou às 9h20 da manhã, que foi para cruzar. Aí quando você estava aqui, ó, às 9 horas da manhã, você tem que sair. Aí pronto, você não vai pegar esse cruzamento aqui. Olha só o tamanho da queda que ele deu. Então, eu acho muito difícil, né, você querer operar dessa forma, porque na prática é meio impossível. Porém, confluências entre cruzamento de média, entre preço trabalhando em cima da média ou abaixo da média, entre tendência que a média vai te mostrar, é lindo. Olha só, eu vou botar qualquer um, uma tique aqui, ó. Só me tirar meus desenhos aqui. Vou tirar meus desenhos, tirar aqui um indicador para ficar mais claro. Que pum, pum. Eu vou botar no 4 horas. Olha que legal. Como é que tá Matic? No 4 horas. Olha isso. Tirar mais uma médiazinha aqui que eu usei só para teste. Olha só como é que tá Matic no 4 horas.
Se eu vou botando ali para trás, ó, eu vou ter uma visão de que enquanto esse preço ele vem trabalhando aqui, ó, a média de 50 abaixo da 144, chegou até a cruzar aqui, mas caiu de novo. Chegou a cruzar aqui, está caindo de novo, está perdendo de novo. Enquanto essas médias estiverem apontando para baixo e o preço estiver trabalhando abaixo das 610, é short, é queda. Ah, mas pô, mas assim fica meio difícil. Não, é queda. Se eu puder manter as operações de short aberto aqui, eu vou manter. Se eu puder abrir e aumentar a minha mão aqui quando chegar, eu vou fazer isso. Eu vou usar, mas claro, não vou usar só isso, né? Vou ver confluência com quantitativa, vou ver se está em suporte, se tem uma cunha descendente, se não tem. Porque muitas vezes, né, você está aqui, né? ah, não percebeu esse movimentação aqui, ó, esse pivô no 4 horas, esse canalzinho aqui, ó, né, no 15 minutos, provavelmente você veria ele, um canal de alta sendo formado aqui, olha, ó que pivô, rompeu o topo anterior, pivoteou, rompeu, isso aqui sai fora, né? Rompeu. Então, assim, vamos supor que você tivesse entrado aqui, ó, se não tivesse saído aqui, você ficaria praticamente no 0 a 0. Então, eu tenho que usar confluências, mas as médias, elas me ajudam muito, mas muito a enxergar a tendência, a saída das operações e a me ajudar a ver a movimentação do preço. Por quê? Tem uma coisa, né, que é muito importante. Se a gente usar só price action, botar no 8 horas, vou limpar meus desenhos todos. Adião, e vou acertar isso aqui, ó. Ah, maravilha, eu só vou fazer price action, não vou mais ver mais nada. Tá, primeiro, eu ainda não sou um cara que eu posso falar assim, só vou operar com price action. Eu ainda tenho algumas coisas que falam, mas não é, perdeu, não perdeu, será que vai, será que não vai? Então eu uso tudo. Eu uso Fibonacci, eu uso padrões gráficos, eu uso médias móveis, eu uso quantitativa. Quanto mais informações, melhor. Isso tem duas coisas importantes, né? Pode ser muito bom ou muito ruim. O lado ruim é você não deixar, começar a ficar muito restritivo quanto a que operação você entra, que operação você não entra. E o lado bom é que em perder você não perde. Entendeu? Você pode não aproveitar uma movimentação, ou uma entrada, ou uma continuar no movimento, mas você acaba ficando filtrando demais. Então, o que não pode acontecer? Eu uso price action, eu uso média móvel, eu uso RSI, eu uso quantitativa, eu uso padrão gráfico. O que não pode acontecer é eu acordar, hoje eu estou com dor no estômago, hoje eu vou usar RSI. Hoje eu estou com um cara de chuva, vou usar o média móvel. Não, o que eu preciso entender é que existem confluências e eu preciso ir ticando. Opa, confluente, confluente, confluente. Maravilha. O que não pode é isso se tornar uma coisa. Não está na média móvel certa, não está no RSI certo, não está no quantitativa certo, nada. Não, não é assim também. E pelo outro lado, né? Só vou fazer o negócio quando tiver tudo perfeito? Não existe, né? Porque justamente a mãe disso tudo, de você conseguir fazer dinheiro nesse mercado, em qualquer mercado financeiro, é o gerenciamento de risco. Se você não arriscar uma operação, você não vai ganhar nunca. Não, só vou entrar na operação perfeita. Você vai ficar com 4 vezes no ano abrir uma operação? É meio complicado isso. Tem gente que faz isso, acho lindo isso. Talvez um dia eu faça isso, mas eu preciso fazer capital. Eu tenho pouco capital para operar. Como é que eu faço para gerar capital? Se eu não colocar um pouco que eu tenho em risco para ganhar mais? Tenho que entrar, fazer a operação, fazer scalp, fazer estratégia matemática. E aí você
O que eu uso, né? Na verdade, a minha busca é por minimizar risco dentro do meu gerenciamento de risco com relação ao meu capital, às minhas entradas. E aí pronto. Então, média móvel é muito legal, tá? Muito legal. Use a sua.